está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de programinhas. Eu sou Felipe Chagas e hoje entre na fila, pois vamos falar de mensageria. Estou aqui do lado também do grande Otávio. E aí, Otávio? E aí, gente, beleza? Aqui é o Otávio e eu sinto saudade da época que eu mandava carta. E junto com a gente aqui também tá o Richard. Fala aí, Richard. Fala, pessoal, beleza? Trabalho aqui na DTI, eu sou arquiteto de soluções aqui. Estou participando aqui do podcast hoje pela primeira vez aí. E tem também a Priscila, né? E aí, Priscila, beleza? E aí, pessoal? E aí, Jaia? Meu nome é Priscila. Estamos aí em mais um podcast. E aí, vamos conversar um pouco mais aí sobre polêmicas de mensagem, eventos, mensagerias e afins. Não é isso, Luiz? É isso aí mesmo. A gente vai quebrar essa vibe de front-end que veio aí colado 2 episódios de front-end e vamos dar uma quebrada aqui, falando um pouco de mensageria. Tudo bom, galera? Bora lá. Como de praxe, sempre partindo aí dos conceitos antes de a gente partir para a parte do bate-papo. Quando a gente fala de mensageria, o que a gente está querendo dizer com mensageria? O que é mensageria no mundo de TI e de desenvolvimento de software? Eu acho que, assim, em resumo, mensageria é uma forma de comunicação assíncrona entre sistemas, né? Eu resumiria assim, posso dizer bem cruzinho, assim, no dia a dia, é como eu vejo a mensageria funcionando. Sim, concordo bastante com essa definição. Exatamente, eu acho que é bem como trabalhar essas informações de forma assíncrona, comunicação de forma assíncrona. E mensageria seria só para comunicações assíncronas? Não só como comunicação assíncrona, né? A gente também pode usar a mensageria para poder conseguir enviar mensagens e notificar vários sistemas a respeito de uma única mensagem. A gente queira avisar aí sobre aquele evento, sobre aquele acontecimento, sobre aquela informação que você queira colocar na rede para vários sistemas queiram consumir. Isso entra um pouco na questão da comunicação assíncrona, mas também entra no ciclo de como se fosse uma notificação também que você queira informar. Assim, né? O mensageria, para quem puder desenhar na cabeça aí, desenha uma caixinha, outra caixinha do lado e uma série de caixinhas enfileiradas na frente. A primeira caixinha, ela é o produtor. Ela vai produzir uma mensagem que ela vai colocar num serviço e esse serviço vai notificar vários outros serviços que dependem dele, né? Então, assim, o que eu estava falando é basicamente isso. Eu preciso notificar mais de um sistema sobre uma mesma ação, o mesmo artefato que aconteceu ali. Eu coloco nessa caixa, que é a caixa do meio, e ela vai ser responsável por notificar as demais caixas. Assim, eu vou conseguir garantir que todos os sistemas vão receber aquela mensagem, graças ao fluxo de como funciona a mensageria. A gente tem uma série de fatores que garantem essa entrega, e vou ter a mesma mensagem chegando para cada serviço tratar dentro da sua regra, na sua maneira e no seu tempo. Por isso, por isso de ser assíncrono. Assim, acho que é até interessante, sem ter uma coraça, mas fazer um retrospecto histórico aqui em relação à mensageria, porque antes os sistemas, eles eram, quando a gente fala monolitos, mas eram uma abstração ainda maior do monolito, né? Exatamente, ele não precisava comunicar com outros sistemas. Ele era quase um script, né? Você rodava ali seu programa, né? Vamos voltar bastante no tempo. Pegava ali seu cartão perfurado, inseria no compilador e ele ia, a partir de umas entradas, cuspir uma saída, né? Com a evolução e o passar do tempo, começou a surgir necessidade de integração entre os sistemas. E as primeiras integrações que foram necessárias foi com a questão de persistir o dado, né? Eu não estou nem falando necessariamente de back-end, estou falando, vamos persistir o dado até na época que os dados eram persistidos em arquivos mesmo, ou até na memória. Então, aí começou a ter a primeira integração daquele sistema com os inputs de entrada e saída, né, o I/O. Então, até com os periféricos das máquinas, controlar até outros sistemas que estão ali, né, os famosos sistemas periféricos. Se a gente evolui mais um pouco aí na computação, quando começou a acontecer a questão de sistemas comunicando com outros sistemas. E aí, através de vários protocolos, inclusive até antes do TCP/IP, que é o protocolo que rege a internet, talvez a rede mais famosa aí, né? Eu já diria o fantástico, a grande rede de computadores. É a rede mundial de computadores. É a rede mundial de computadores. Obrigado pela correção do termo correto aí, científico. Então, mas até antes do TCP/IP, né, vários outros protocolos já existiam, inclusive protocolos de comunicação
que estão em cima da pilha TCP/IP, né? Então a gente tem o TCP/IP para fazer o transporte dos dados, mas aí tem alguns protocolos para poder começar a fazer essa integração, né? Então, ali na década, agora eu estou chutando, eu falei da década de 90, mas nem sei se é não, né? Mas o SOAP era muito famoso, muito usado. Eu lembro que quando eu estudei sistemas distribuídos na faculdade, a última parte da matéria era o tal do SOAP, né? O famoso SOAP-Y, né? SOAP-Y. Exatamente. Comunicações ali, e assim, além do SOAP, vários outros protocolos até antes disso, o Java foi um precursor muito grande, né, tinha uma parte de mensageria muito robusta, inclusive, até robusta comparada até com as soluções, digamos, modernas, em termos de desempenho, performance, consumo de memória. Então, quando a gente fala de mensageria, a gente está falando justamente dessa disciplina de como os sistemas eles conversam entre si. Se eu não me engano, o Richard trouxe aí que é uma questão de sistemas distribuídos, né? Justamente esse é o conceito. São sistemas que às vezes não estão nem no mesmo local físico, que estão até distantes, em data centers diferentes, ou podem estar até no mesmo. De empresas diferentes, tecnologias, tecnologias diferentes, stacks completamente distintas, mas que precisam trocar informações, obter informações, enviar notificações, eventos, mensagens. Acho que a gente vai definir um pouco isso daí. Então, eu acho que agora vamos para o mundo moderno, né? Quando um sistema ele quer chamar um outro sistema, existe aquele processo que seria o mais básico de todos. Ele vai e chama ele através de e aí, né, vamos pegar o que é muito popular hoje em dia, uma API, um API REST, ele vai chamar por um endpoint. Mas poderia ser outros protocolos também, mas vamos usar o exemplo do REST. Então, ele vai lá fazer um post diretamente àquele serviço, né? Digamos, essa pode ser a base elementar, assim, de uma integração, né? Por que isso não é suficiente? Por que a gente precisa ter outras estruturas, além de simplesmente chamar sincronamente um sistema? No geral, quando você está trabalhando em sistemas que, por exemplo, um sistema de pagamento, um processamento de uma compra, você não pode ter que lidar com o prejuízo de uma disponibilidade local, porque aquilo afeta diretamente o seu negócio, né? Vamos imaginar que eu estou no site de compra, eu vou comprar agora, essa comunicação é feita da maneira que você falou, uma API REST que vai chamar isso. Se eu tiver algum problema naquele serviço, naquele pequeno momento, eu simplesmente perdi uma venda. Isso pode significar que o cara vai fechar o sistema, que ele não vai olhar, que ele vai deixar para lá. E isso vai se ampliando de maneiras para processamento de pagamento, talvez para um pedido de lanche em algum aplicativo. Então, você acaba tendo que buscar maneiras em que você consiga garantir que aquela comunicação aconteceu. E adicionar uma camada de mensageria nesse processo te dá alguns fluxos de garantia para isso. Então, assim, a chamada REST ela atende alguns casos, mas quando você se depara com um requisito que ele flerta com alta disponibilidade e verdadeiramente aquilo afeta o negócio, você começa a trabalhar soluções como uma mensageria para você poder ter essa entrega. Indo aí de encontro que o Luiz acabou de falar aí, eu acho que a principal razão, né, que leva os arquitetos aí, os desenvolvedores a utilizar algum tipo de tecnologia e arquitetura baseada em mensageria, é isso mesmo, né? As pessoas estão sempre querendo que a comunicação seja o mais confiável possível, né? E, normalmente, em chamadas REST, aí, como o Chagas exemplificou aí, a gente fica muito dependente, né, de que o consumidor, ele vai mandar essa mensagem, esteja disponível naquele momento e esteja preparado para receber aquela mensagem. Arquiteturas de sistemas distribuídos não podem ser construídas apenas confiando que todo mundo vai estar disponível e preparado para processar as mensagens a todo momento, né? Fora isso, tem vários outros motivos também, né, que levam as pessoas a partir desse tipo de abordagem. E também, assim, pensa no exemplo do Luiz aí, no sistema bancário, por exemplo, a gente tem o conceito de idempotência, né, que em engenharia de software é muito relacionado à capacidade do sistema de processar uma mensagem e gerar o mesmo resultado, né, N vezes, em momentos distintos do ciclo de vida daquele sistema. Você garantir esse tipo de coisa numa arquitetura totalmente síncrona ali acoplada é bem difícil, né? Exatamente. Acho que uma das palavras-chave que a gente tem aí é disponibilidade, né? E aí, depois, além de disponibilidade, confiança, né? Porque
Exatamente. Acho que foi o Luiz que trouxe uma questão, às vezes, o outro serviço, ele inclusive ele é de outra empresa, tá em um contexto completamente diferente, você está só consumindo ele. E mesmo que foi só um serviço seu, né? Merdas acontecem na TI, isso aí todo mundo sabe. Sistemas ficam fora do ar, sistemas ficam lentos, sistemas são muito suscetíveis a falhas. Tem inúmeras coisas que podem acontecer. Até teve uma vez algum gestor que eu... Exatamente, né? Às vezes alguém me pergunta assim, você me garante que o sistema vai funcionar? Todo deploy que você fizer, ele vai funcionar? Olha, eu posso te falar com 100% de certeza que eventualmente ele não vai funcionar. Mas aí o trabalho de um bom arquiteto é garantir que quando ele não funcionar, os impactos vão ser reduzidos, que você vai ter um controle de contorno naquilo ali, que você vai se recuperar da falha rapidamente. Então, quando a gente entra na questão da mensageria, é justamente para aumentar a resiliência, né? Essa palavra bonita aí, mas aumentar a resiliência, então aumentar a sua cobertura em relação a falhas. Então, vamos pegar um exemplo básico, né? Um sistema, ele tá, a rede dele cai, ele está ali num 3G de baixa qualidade, vamos supor. Então, a rede vai estar oscilando, né? A gente pode até pensar em questões ambientais. A pessoa está utilizando um celular e aí, por conta disso, entra em bolhas que não tem sinal, está na zona rural ou até dentro da cidade mesmo. Quando você coloca uma estrutura, e acho que depois é interessante até falar quais são as estruturas mais usadas, mas vamos já citar uma delas aqui, uma das mais básicas, que é a fila. Então, você vai colocar uma fila de mensagens. O que vai acontecer? Você vai tentar enviar. Se não enviou, a sua mensagem está numa fila, ela vai ser consumida em algum momento. Então, você trouxe para o seu sistema uma coisa que é muito importante, que é o quê? A garantia de entrega, né? Inclusive, nem todas as estruturas de mensageria têm garantia de entrega, por isso você tem que saber quais vai utilizar para o seu problema. Mas aí, quando você coloca essa estrutura, beleza, agora tem garantia de entrega. E aí eu estou falando fila, até fila internamente, né? Nesse exemplo aí, que está ali num dispositivo móvel. Para quando ele reconectar, ele vai voltar a consumir daquela fila interna dele e mandar essas mensagens. Então, acho que quando a gente fala assim, para que precisa de mensageria? Eu vejo muito nesse viés aí de aumentar qualidade e resiliência. Trazendo para o dia a dia das pessoas, imagina o seguinte, está no WhatsApp, você está ali no momento, está sem internet, mas eu quero mandar uma mensagem para o Chagas e falar assim, Chagas, vou atrasar para a gravação aqui. Eu posso mandar, vou atrasar para a gravação, que quando eu tiver internet, aquilo vai ser enviado. Então, é uma garantia de envio. Trazendo bem para o dia a dia, né? Você precisa trazer isso para o seu sistema de comércio, porque você coloca lá pagamento processando. Quando ele der processar, processou. Se for 3 da manhã, se for 2 da manhã, mas você já garantiu que aquele cliente chegou até o final no pedido dele, que ele fez todo o fluxo dele, toda a parte dele. E além disso, eu vejo também, além dessa parte de disponibilidade, que é uma das utilidades, uma das formas de se usar a mensageria muito forte e que é muito presente, existe também até uma outra coisa que hoje está ficando muito comum, que é a gente ter sistemas que são sistemas de monitoramento, que são sistemas que ficam acompanhando algum tipo de execução, algum tipo de operação, e esses sistemas eles precisam ser informados quando algum tipo de evento acontece na sua operação, e a própria operação não precisa saber quem está consumindo, então ela pode simplesmente colocar, que foi até o que o Otávio mencionou, que é colocar ali dentro de uma fila e qualquer um pode conectar ali e consumir aquela mensagem. Então, eu acho que, além dessa questão de disponibilidade, de deixar assíncrono para garantir a entrega, a gente também tem essa possibilidade que a fila traz para a gente de inverter um pouco a direção da informação. Em vez da pessoa que está querendo exibir, querendo fazer o monitoramento, ficar lá consultando e fazendo pooling em cima de alguma coisa, de algum dado, esse dado, quando for gerado um evento para atualizar esse dado, e esse evento vai para uma fila para ser consumido posteriormente. Então, acho que isso é uma coisa também que é uma possibilidade da mensageria que também a gente utiliza bastante, né? E a gente falou aí, então, já um pouco da fila, né? Quais são as estruturas, conceitualmente falando, mais usadas quando a gente fala de mensageria? Bom, essa aí eu acho que posso pegar aqui. Bom, igual todo mundo falou, foi a questão da fila, né, que é vamos dizer, o básico, né? Entra uma mensagem, alguém consome
aquela mensagem na ordem que ela foi enfileirada. O outro bem comum também é o tópico, né? Quando você tem situações em que você tem uma mensagem e você quer que esta mensagem seja distribuída em mais de um consumidor, você entra aí num cenário em que muito possivelmente você vai trabalhar com o tópico, que no caso o tópico é como se fosse uma fila que é uma fila com vários consumidores. E esses consumidores vão receber uma cópia dessa mensagem dentro das suas subscriptions lá, dentro do seu uma fila, como se tivesse um núcleo disparando para várias filas para cada um desses consumidores ele vai gerar conseguir a cópia dessa mensagem. Ele vai gerar um clonezinho da mensagem para cada um dos serviços, né? Exatamente. Com um JSON, ele vai pegar essa mensagem com um JSON e vai entregar um JSON para o serviço do Chagas, um JSON para o serviço da Pri, do Richard e do Otávio. Ele entregou para cada um, entendeu? No caso, eu seria o tópico. Uma cópiazinha para cada um. Esses são os mais básicos, assim. Aí você tem, assim, de estruturas, né, de partners que você tem, por exemplo, você tem, não sei se é o momento, se não for até me corrijam, falar, por exemplo, do Dead Letter Kill, que é, caso dê errado aquela entrega sua, o sistema está indisponível, você pode implementar políticas de retentativa, e assim, quantas vezes eu vou tentar acionar aquele sistema para entregar a mensagem para ele, e se eu não conseguir, nessas tentativas que eu propus, sei lá, tentei entregar o JSON para o Chagas, ele está indisponível. Tentei entregar o JSON para o Chagas, ele está disponível. Tentei pela terceira vez, cara, agora eu vou colocar numa outra fila que é responsável por, sei lá, notificar um e-mail, colocar num processo manual, porque pode ser alguma coisa que o serviço do Chagas não tá sabendo tratar. Aí você pode criar suas políticas de como você vai lidar com a mensagem que não conseguiu ser processada de maneira nenhuma. E acho que é importante ressaltar que isso é uma explicação simplificada, porque a sua política pode ser, a partir da terceira tentativa, você vai regenerar essa mensagem para amanhã, e vai tentar mais 4 vezes, e aí sim vai jogar para uma fila dos mortos, né? Então, pode ter estruturas que são aderentes aos seus negócios, com regras, inclusive, regras de negócio vinculadas ali na sua mensageria. O importante é que a mensageria ela vai atender uma demanda de negócio. Ela é implementada pensando numa demanda, seja o assincronismo, seja a disponibilidade, você está implementando pensando nisso, e dentro dela você vai ter coisas que são, da estrutura dela, são regras. Assim, às vezes, no meu caso, se eu não conseguir entregar uma mensagem para o Chagas, para mim, para o serviço Chagas, já é crítico. Então, assim, cara, então já explode tudo, notifica, põe painel vermelho, manda e-mail para quem der, dá choque em quem tiver que dar. Então, assim, isso é uma regra, entendeu? E pode ser assim, cara, isso aqui tenta processar 6 vezes e com o tempo a gente põe numa fila lá que um atendente trata manual, é normal. E assim, entendeu? É muito importante a gente fazer essas análises, igual vocês estão colocando bem aí, que é uma regra de negócio. É muito importante a gente fazer essa análise para cada situação que a gente tem. Porque a gente pode ter uma situação que a gente precisa garantir a entrega daquela mensagem, às vezes não. Às vezes, se a gente perdeu aquela mensagem, a gente pode simplesmente jogar ela fora, porque já vai vir uma próxima atualizada. E se eu ficar tentando enviar aquela mensagem, ela vai ser uma mensagem velha e desatualizada, que pode até atrapalhar o meu sistema. Eu tenho que saber definir. Tem algumas que eu tenho que garantir ordem das mensagens. Então, eu não posso, se eu não conseguir entregar essa mensagem agora, todas as mensagens que estão dependendo, que têm a mesma chave, a mesma identificação dessa mensagem, eu não posso entregar antes que eu consiga entregar essa mensagem. Então, assim, a gente precisa analisar muito bem a estratégia que a gente vai utilizar nessas retentativas também. Um exemplo bom para esse caso, Pri, é tipo assim, se eu tenho aquela mensagem do Uber, se o motorista está chegando, se ela não for entregue naquele momento, ela é simplesmente irrelevante daqui a 2 minutos, porque o motorista chegou. Então, assim, eu não preciso reprocessar. Talvez eu salve numa fila só para saber que eu tive indisponibilidade, mas entregar essa mensagem não faz mais sentido. E a mesma coisa, assim, se o motorista está chegando, não pode ser enviado depois de se o motorista chegou, entendeu? Se essa mensagem entrou, ela não pode voltar na fila para ser depois dessa, entendeu? Acho que seu exemplo foi bom, Luiz, para a gente fazer um gancho aqui para o próximo assunto, porque, inclusive, o seu motorista chegando é um evento, né? Então, quem aí quer fazer a distinção entre mensagem e evento? Apesar que o Otávio pediu para eu poder falar disso, mas se alguém quiser fazer a distinção aí... Fala, Otávio, vai lá, brilha. Vai ser polêmica, gente. Essa questão é muito polêmica. Qual é a diferença da mensagem? Eu já vi até definições assim, que a mensagem tem que ter um tamanho mínimo, ou tamanho máximo
até para o tamanho máximo em kbytes, uma mensagem classificada como evento. Já vi definições desse tipo. E eu diria hoje que um evento está mais relacionado a vamos dizer assim, a um fato ocorrido em um sistema, a um fato que aconteceu e que precisa ser notificado e que não gere um impacto para aquele sistema. O que eu não sei se foi muito claro. Não, aí eu discordo um pouco. Não necessariamente eventos podem gerar impactos e às vezes impactos, inclusive, importantes. Não, podem sim. Assim. Pode ter todo uma. Discordo, eu acho assim. Eu concordo com você. Bom, eu gosto muito da definição que eu vi há pouco tempo, que ela está muito relacionada ao Estado, sabe? Porque assim, a mensagem, normalmente, ela carrega ali uma carga de Estado. Por exemplo, o cara criou um contrato, eu estou enviando aquele contrato para ser processado por um outro sistema. O evento, não, seria só notificando que o usuário tal criou esse contrato. Mas aquela mensagem, ele não carrega nenhuma informação sobre esse contrato, se esse contrato é do cliente Y, do cliente Y, se esse contrato é do tipo A, do tipo B. Eu gosto muito desse tipo de definição, mas se você puxar, a gente tem uma definição bem mais completa. Eu gosto a língua portuguesa ela é muito rica. Então, eu acho que a definição da palavra evento, elas têm uma aplicação quase que direta para TI. Se vocês me permitem que eu abri o dicionário, eu vou ler rapidamente aqui. Tá colando, gente, tá colando, hein? Não pode colar, não. Hein? Abre o Aurélio. Aquilo que acontece... Abre o Aurélio, né? Abri o dicionário, abri uma aba, né, no Google. Mas aquilo que acontece, acontecimento, os importantes eventos de sua vida. Acontecimento imprevisto, eventualidade. Qualquer acontecimento com propósito específico e organizado por pessoas especializadas. Aí tá falando, tipo, evento de festa, né? Fenômeno natural passível de observação científica, fenômeno. Aí depois ele tem os resultados ali da química e da estatística. Mas, então, esse sinônimo de aconteceu alguma coisa, né? Vamos pegar o exemplo do Luiz aí, um aplicativo de motorista. Isso foi o que eu falei, então, eu nunca citei nomes, boa, Chagas. Exatamente, você nunca citou nomes. Na hora que você pede a sua corrida, você realiza um pagamento. Esse pagamento, você envia uma mensagem para a API, né, do aplicativo que vai efetuar esse pagamento. Essa mensagem ela contém dados sensíveis, ela vai realizar um processo, inclusive um processo que ele tem que ser único, né? Você não vai fazer o pagamento 2 vezes, né? Se você fazer esse endpoint chamar de novo, inclusive tem que ter uma trava para isso não ocorrer. Essa mensagem ela contém informações que vão ser propagadas, inclusive, né, para os bancos e etc e tal. Ela tem até uma criticidade devida ali. Agora, o motorista chegou, é um evento. Agora, essa explicação, ela pode passar a ideia que eventos são coisas que não são importantes. Não necessariamente. Você pode ter... Existem tipos de arquiteturas que são arquiteturas orientadas a evento. O que isso quer dizer? É que elas são arquiteturas reativas. Então, a partir de um evento determinado, vamos supor, uma pessoa fez uma compra. Outros sistemas podem ou não reagir a este evento, né? É diferente o sistema do caixa fez a compra, agora eu vou chamar o SAP para emitir o boleto. Não, o SAP está escutando se aquele evento vai acontecer ou não. Inclusive, aí entra nos paradigmas de consumidor-produtor, o consumidor do evento, não, ele pode inclusive nem saber quem são os ouvintes, né, os listeners daquele evento, quem assinou aquele evento. O produtor, falei errado, exatamente. O produtor daquele evento, ele pode inclusive nem saber quem são os consumidores. Obrigado, Priscila. Então, ele pode desconhecer, e inclusive pode ter ninguém consumindo o evento em questão. Então, a questão aí de definição de evento e mensagem, para mim, ela é muito mais conceitual do que... E aí, lógico, entra na questão que o evento ele normalmente vai ser atômico, então ele vai ser menor. Então, as estruturas preparadas para trabalhar com o evento, em geral, vão aguentar um volume, um tamanho de mensagem menor, ter suas exceções, enfim. Mas você ia falar uma coisa, Priscila? Acho que eu acabei te cortando antes do meu monólogo. Não, eu ia falar um pouco, era até um pouco isso que você falou agora no final. Eu gosto muito de pensar, assim, quando a gente trata com evento, a gente está tratando com alguma coisa que normalmente é pequeno. Você vai identificar o que está acontecendo e dar quase que um status, um valor para aquele acontecimento. Mas dados complementares... informações
extras a isso, aquele acontecimento, normalmente não vai junto do evento, porque senão você acaba transformando isso numa mensagem. Você está transferindo, você está dando uma mensagem para alguém, que ela vem com conteúdo completo. Então, por exemplo, nesse caso do aplicativo de motorista, se você só dispara o evento do motorista e o status do motorista, isso é bem um evento. Agora, se você manda ali todos os dados daquele seu motorista, todos os dados do passageiro, todas as informações, isso vai deturpando um pouco e trazendo um pouco mais para o lado da mensagem, porque aí quem está consumindo já está ali consumindo já a mensagem mais completa, e aí normalmente perde um pouco dessa visão que você trouxe, que quando a gente tem uma arquitetura orientada a evento, o consumidor ele pode ser desconhecido para o produtor. Então, quando a gente já trata uma mensagem, já manda uma mensagem, normalmente a gente já está mandando uma mensagem para um consumidor já específico. Então, por isso que evento normalmente é mais enxuto, que aí a pessoa tem só mesmo o dado que ela precisa ter ali do acontecimento, sem informações adicionais. Exatamente. E aí, acho que, inclusive, vale a pena citar, tem um outro paradigma, que seria o paradigma de streaming, né? E aí, normalmente o streaming ele é um paradigma que não entra, apesar que tem algumas pessoas que usam o nome mensageria, inclusive, para poder abranger a parte de stream, de fluxo ali de dados, mas ele tem uma outra filosofia que está ali por trás, né? Acho que é bom só citar o que ele é, porque não deixa de ser uma forma dos sistemas se comunicarem uns com os outros, né? Mas quando você pega, por exemplo, até o Kafka, que é talvez o mais famoso das tecnologias que envolvam esse tipo de mensageria, ele está trabalhando ali com operações em vários fluxos, fazendo join ou não, normalmente são dados em tempo real, apesar que, eu tô falando assim, normalmente, porque o Kafka, ele pode ser usado para fazer 200 mil coisas, faz café, o trem não é brinquedo não, mas assim... Faltou só fazer café. Se bobear, ele deve ter algum módulozinho ali que faça. Então, você vai estar trabalhando até aí a questão realmente de entender a natureza dos seus dados, porque são coisas diferentes. É diferente você estar trabalhando com evento, é diferente você estar trabalhando com mensagem, é diferente você estar trabalhando com streaming de dados. Apesar que todas essas filosofias podem ser usadas para poder um sistema comunicar com o outro. E eu acho que isso é muito o que a gente estava conversando um pouco até agora há pouco sobre fazer a análise até mesmo de retentativa. O que usar também é muito importante na hora que a gente for propor uma arquitetura, sabe? Porque às vezes você põe na cabeça que você vai fazer uma arquitetura orientada a evento, então você vai ter ali informações bem só do acontecimento e tudo mais, mas você vai ter que sempre ficar complementando essa informação, e aí sua arquitetura passa a ser toda hora a pessoa ter que ficar chamando os dados para enriquecer a informação, e aí você para de ter sentido de fazer, dependendo, utilizar o evento, faria mais sentido usar a mensagem, e assim, igual o Chagas falou, questão de streaming também. Então eu acho que a gente precisa, isso que o Chagas falou é uma coisa que eu olho muito, em todos os projetos, analisar a natureza do meu dado, analisar a natureza da minha informação. Isso vai te definir muita coisa dentro da sua arquitetura. Beleza, vamos dar um prosseguimento aqui, dar uma dica, porque, ok, tudo está um mundo das mil maravilhas, a gente coloca mensagem, vai ter garantia de entrega, vai ser tudo funcionar às mil maravilhas, né? Só que não. Mas... Só que não. Quais são os problemas que vocês encontram quando estão trabalhando com essas estruturas de mensageria? Eu vou citar um aqui que eu estou lidando nesse momento, exato momento. Eu tenho um conjunto de integrações com o SAP ali, e o SAP fica depositando mensagem do meu broker. Tá? A minha API cai ali por alguns minutos, talvez até por algumas horas, dependendo do que acontece, né? E ela não está preparada para isso e recebe ali uma pancada de informações que estavam na fila. Tinha lá o TTL delas ainda válido, né? Ou seja, não tinha ido para a minha fila de
de mensagens mortas ali, né, Dead Queue, e a minha fila minha aplicação fica sobrecarregada pela quantidade de mensagens ali. E isso é um problema que a gente enfrentei mais uma vez nas trincheiras aí da vida, e já vi também outras pessoas enfrentando com frequência. Que é o quê? Seu broker acumula a quantidade de mensagens, e assim que tem ali alguém, um consumidor, né, seja de uma fila, seja de um tópico, né, o broker pega e joga ali uma pancada de mensagens, eventos, de uma vez só, na aplicação consumidora. Esse exemplo que o Richard deu é um exemplo muito bom, que se enquadra até um cenário que eu já vivi que algumas vezes, quando você tem um acúmulo muito grande de mensagens dentro do seu broker, principalmente quando você trabalha uma estrutura de mensageria como a estrutura serverless, né, tende-se, quando o seu broker lá de mensagens, sua fila está muito cheia, o seu serverless lá que você desenvolveu para poder ficar ouvindo aquela fila, ele tende a escalar para tentar esvaziar aquela fila o mais rápido que ele conseguir. O problema que isso gera é se aquilo que o seu server está executando para processar, se, vamos supor, ele tá pegando aquelas mensagens da fila e jogando para um banco de dados, ou enviando para uma outra API, ou fazendo esse tipo de mecanismo, se esse outro indivíduo que está lá, seja seu banco ou sua API, se eles vão escalar o suficiente a sua escala de serverless para poder consumir aquela fila de mensagens que estão lá acumuladas. Isso é um grande perigo também. Eu já lidei com isso aqui várias vezes de roubar banco de dados por conta de fila de mensagem lotada, e que o meu exemplo aqui com Azure Functions aqui, minhas functions começaram a escalar descontroladamente, assim, derrubar meu banco. É muito fácil isso acontecer. E isso por mensageria normalmente flerta muito com microserviço, porque aí você poderia ter todo aquele fluxo escalável por si só e tal. Por isso que são temas que às vezes flertam muito um com o outro, porque os dois estão falando de sistemas distribuídos, né? Os dois estão falando de comunicação, eles se completam, né? Então, assim, talvez se tivesse um contexto totalmente isolado, aquilo tudo se eu pudesse escalar junto, né? Mas normalmente não é o caso que a gente trabalha no dia a dia, a gente trabalha com N cenários, né, diferentes. Um outro problema também que é comum de acontecer, a fila, como ela tem essa questão, né, de múltiplos consumidores, querendo ou não, ela trabalha com concorrência. Então, ela tem estruturas internamente para trabalhar com concorrência. Normalmente, ela vai ter um lock para aquela mensagem. E o que eu já vi foi acontecer, por exemplo, daquela mensagem estar sendo processada, mas aí deu um timeout, o lock não estava muito bem configurado, né? Os tempos dos locks daquele, por exemplo, tem um job consumindo e o tempo do lock da mensagem da fila não estavam compatíveis, e acontece o cenário de que aquela mensagem está sendo processada, mas o lock dela foi liberado na fila, e aí uma outra instância do job começou a processar aquela mesma mensagem. Então você tem uma duplicação do processamento daquela mensagem. Então é importante também cuidar desse aspecto, digamos aí, do paralelismo do consumo das mensagens, para você evitar esse tipo de problema. Bom, outro exemplo de problema que eu já peguei muitas vezes também vamos dizer, isso não necessariamente esse erro pode estar associado ao broker de mensagem, mas sim até a própria implementação daquele consumo. A famosa mensagem sumiu. Essa mensagem não chegou aqui. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por um problema desse aí de mensagem que sumiu, que muitas vezes, assim, seu tratamento que você faz na hora do consumo daquela mensagem não foi bem estruturado. Às vezes, vamos supor, aquela mensagem era uma exceção, você consome aquela exceção, logo você deu um hack naquela mensagem lá, mas ela não teve o impacto necessário que ela deveria ter gerado. Isso é uma situação que eu acho que todo mundo já deve ter passado. Bem lembrado, isso é um problema bem comum mesmo, que normalmente você tem ali duas formas de você consumir a mensagem do broker, né? Que é aquele modo pick lá, aquele modo receive delete, né? A maioria dos brokers tem isso aí de alguma forma. E a galera não atenta para isso, na hora de tirar a mensagem da fila, e no meio para dar um receive delete ali na mensagem, e não o pick, né? E no meio do processamento ele ocorre algum problema, alguma disponibilidade ali, e aquela mensagem que tinha algum conteúdo importante, né, é perdida no meio do caminho. Aí o sintoma é sempre esse aí, né? Essa mensagem não chegou aqui. Mas alguma zica aí, gente? A gente pode ficar aqui o resto do dia contando. Ah, zica tem pra caramba, né? Assim, mas acho que as mais legais de pontuar são as mesmo.
A gente pode fazer só um, né? De problemas e dores e raiva e ódio. Eu vou falar aqui bem, assim, tá bem assim, um cenário que eu já vivo até hoje, é que, apesar de a gente, com qualquer arquitetura orientada à mensageria e tal, se ter ali tudo isso que a gente falou, né, confiança na entrega da mensagem, desacoplamento entre os sistemas distribuídos e por aí vai, você sempre está colocando ali no seu sistema um caminho a mais, né, que a gente já falou várias vezes no broker aqui. Esse broker pode ser várias coisas, pode ser um carro, pode ser um sexy bus, pode ser um vacuum field, pode ser várias coisas, mas você sempre está colocando alguma coisa ali dentro do seu sistema, e essa alguma coisa, por mais que ele seja um serviço gerenciado, né, por alguma cloud ali e tal, mas você tem uma equipe de infraestrutura boa, ele vai exigir de você ali uma certa atenção, vai exigir de você um certo estudo, e então, assim, sempre avaliar direitinho a real necessidade ali, se realmente existe o Fábio Luiz mencionou isso aí no podcast, né? Se existe mesmo uma necessidade de negócio ali, para que você comece a partir para uma abordagem nesse sentido, uma abordagem baseada em mensageria, porque, de certa forma, você vai aumentando a complexidade do seu sistema E ele também é um ponto de falha, né, Richard? Isso, exatamente. Além de complexidade, ele é um ponto de falha. Então, se vale a pena... O custo também, né? Também. Assim, traz uma série de custo de manutenção, né? Custo de conhecimento, custo financeiro mesmo. Vai ter que contratar um serviço desse, e tudo isso tem preço. Nada disso é de graça, assim. Tem uns que são open source e tal, mas tem um custo envolvido ali, então tem que analisar realmente se aquilo lá tem a necessidade desse conceito inteiro tem que vir para atender uma demanda de negócio, porque senão você vai gerar um custo e uma complexidade que não vai te trazer retorno. Exatamente. E aí a gente chega à conclusão que não é uma bala de prata, né? Não tem que ser usado para tudo. Ele não é uma coisa que a gente vai usar. É a conclusão de todo entrechado, Esprit, que depende do negócio. A conclusão de todo podcast, todo episódio é isso. Mas... A verdade é que as coisas não são fáceis, gente. A vida nossa é difícil, gente. Quem é desenvolvedor... Gente, já passou o podcast do que eu odeio, hein? Não vamos reclamar. Não vamos começar. Não é hora. Mas é isso mesmo. A ideia do Entre Chaves aqui, falando um pouquinho da gente, é trazer amplitude para vocês, conhecimento, para você poder trazer profundidade quando for necessário. Exatamente. A gente vai sempre estar trazendo muitos temas, por isso que a gente tenta revezar muitas pessoas, porque, por exemplo, de front eu não vou saber falar, outra pessoa vai, para te trazer essa amplitude, para você tomar a decisão do seu negócio, que atende o seu negócio. Eu queria aproveitar esse discursinho meu também para pedir, se você puder, tirar um tempo lá no Instagram, sugerir algum tema para a gente, pode ser por mensagem, pode ser em resposta desse post aqui, para a gente poder trabalhar essa amplitude em temas que são de interesse de vocês. Seria muito legal ter a participação de todos vocês que ouvem a gente. Exatamente. Assim, igual o Luiz pontuou, isso aqui foi um breve rascunho sobre mensageria. Se vocês quiserem que a gente se aprofunde no tema, manda. Outros temas que são de interesse, só entrar em contato aí nas redes sociais, que estamos super abertos aí nas questões do tema. Então é isso, gente. Um beijo, um abraço no coração de todos vocês e até terça que vem. Tchau, gente. Tchau, galera. Falou. Valeu, turma. Pessoal, até mais. Valeu, turma.